Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. Meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com Kézia, vamos falar de um tema bem importante, que é do continente africano, da África enquanto berço da civilização. Nós sabemos que aqui no nosso país nós recebemos, no nosso processo de colonização, de formação de nosso povo, muitas pessoas que foram sequestradas do continente africano. Só que o continente africano, ele vai muito além desse período, que é considerado até muito curto, dentro da história. Aqui no Brasil, foram quase 400 anos de escravidão, e é muita coisa, sem dúvida. O Brasil foi o país, dentro das Américas, que durante muito mais tempo escravizou pessoas negras. A escravidão aqui durou muito mais tempo que nos outros países. Mas falando em história, e a história tem milênios, isso é um breve hiato dentro da história da humanidade. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas pensam em África apenas como algo de escravização, ou de doenças, ou de guerras, ou de fome, e esquece ou não sabe toda a cultura, a história, religiosidade, beleza, pessoas, tantos elementos que tem nesse continente. Hoje eu vou trazer para vocês uma análise um pouco mais aprofundada, dentro do que dá no nosso espaço de aula, que é bem curto, né? Falando a respeito de descobertas científicas, tá, gente? Descobertas e comprovações, viu? De vários cientistas do mundo inteiro, que é a vida humana começou no continente africano. Então, começamos nossa aula com a frase da professora, filósofa brasileira, Djamila Ribeiro. E ela diz, uma das coisas que ela diz é isso aqui que eu achei bem interessante. Ela fala assim: minha luta diária é para ser reconhecida como um sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. Então, a professora Djamila, ela vem falando a respeito disso, da importância dela enquanto mulher negra, da existência dela enquanto mulher negra na sociedade brasileira que insiste em negar quem ela é, por conta da cor da pele dela, né? Então, falar no Brasil é falar o que eu comecei a aula falando, né? Acabei de dizer, que nós recebemos aqui, vejam aí esse mapa. Esse mapa vai mostrando as principais cidades que receberam, estados, né? Pessoas negras na colonização. Foram Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, que são cidades de porto e capitais bem importantes. Então, de que países vieram os negros e negras? Não foi da África, porque fala como se fosse uma coisa só, né? Mas não é. Então, a gente recebeu principalmente do Sudão, então foram pessoas sudaneses, bantus, que vieram do Congo, e de Moçambique. Ah, deixa eu ver também, de Angola também, gente, e de Angola, tá? Então, desses 4 países, foram demais, mas principalmente desses é que vieram as pessoas negras para o nosso país. Então, como são de regiões, de países muito diferentes um do outro, não podia deixar de ser tão diferentes muitas danças, histórias, cantos, formas de expressão, e muitas vezes se querem passar para a gente como se fosse uma coisa unificada, ser uma coisa só, e não é verdade. Então, vendo essa abordagem historiográfica, muitos geneticistas, cientistas, antropólogos se referem à África como berço da humanidade. Vejam essa paisagem aí. Nessa paisagem aí, gente, ela é atual, né? Ela é bem importante. É das redondezas de onde ficava o lago Makgadikgadi. Calma, Makgadikgadi. Veja, bem diferente, né? Para mim, né? Falar essa palavra. Num país chamado Botsuana. Foi daí que vieram os nossos ancestrais, tá? Comprovadamente. Então, os grupos de Homo sapiens, a espécie da qual somos partes, surgiram da África e de lá se espalharam para os outros continentes. Por essa razão, a África tem sido lembrada como o berço da humanidade. Então, a vida dos nossos antepassados começou em Botsuana, na África, tá, gente?
E aí, vejam, falar de África é falar, por exemplo, de um país que muitas pessoas já viram em filmes, em novelas, que é o Egito, né? Faz parte da África. E tantos outros. Atualmente, a África tem 54 países, gente. É um continente muito, muito amplo. E, falando em história, ela comprovadamente é o palco de alguns dos maiores avanços tecnológicos da história. A agricultura começou na África, a criação de gado também, a mineração, a arquitetura, a engenharia, a construção de grandes centros urbanos, a organização política sofisticada, a prática da medicina, o avanço de conhecimento intelectual, tudo começou em continente africano. E a gente muitas vezes na história estuda como se a nossa história, a nossa filosofia tivesse vindo apenas da Grécia e de Roma. E isso não é verdade. Séculos anteriores se tinham muito mais práticas de medicina, muito mais práticas de filosofia, de matemática, começadas no continente africano, gente. Então está mais do que na hora de a gente trazer esses elementos para a historiografia, porque eles foram comprovados, tá? Não são teorias, não. Temos provas. Então, até centros urbanos como esse, a gente vê uma feira. Essa feira ela é recente, é da Angola. A gente poderia estar olhando uma feira mais popular, como a de Casa Amarela, como a de Água Fria, né? Porque é dessa forma que a gente vende. As pessoas estão lá com seu tabuleiro, estão comprando, estão vendendo, estão levando a sua vida. Tudo isso são elementos cotidianos, é do nosso dia a dia. Então, deixo para vocês essa sugestão de atividade. A gente teve um tempo muito curto, mas aí vocês podem fazer uma roda de diálogo falando, porque a África é considerada o berço da humanidade. Eu trouxe somente uns elementos, né? Mas tem muitos e muitos outros. Muitos outros. De quê? Por comprovação científica, toda a vida humana começou no continente africano. E de lá, nossos antepassados, que eram nômades, eles moravam em um local, quando acabavam os recursos daquele local de sobrevivência, água, alimento, eles se mudavam. E iam para outro local em tivesse melhores condições de vida. Só que quando a gente pôde desenvolver a agricultura, que não é uma coisa fácil, você saber o tempo exato de poder germinar uma semente, de plantar aquela semente, de cuidar da terra, o tempo de crescer aquela planta, de poder colher. E aí, quando as pessoas puderam desenvolver a agricultura, elas viraram sedentárias. Quando puderam desenvolver a pecuária, domesticar animais, viraram também sedentários, passaram a viver naquele local em vez de estar se mudando. E isso tudo começou na África, tá? Então, por isso ela é considerada o berço da humanidade. Já estou dando a resposta a vocês. Mas qualquer dúvida, conversem com o seu professor ou professora, tá bom? Beijo, continue se cuidando.